SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Esta edição do SBT Brasil começa com os ataques russos no 6º dia de guerra na Ucrânia. Alvos nas principais cidades do país, incluindo Kiev, foram atingidos e mortes de civis foram confirmadas. Com a aproximação das tropas inimigas e após o alerta de ataque vindo de Moscou, milhares de pessoas tiveram que deixar a capital ucraniana às pressas. O enviado especial do SBT, Sérgio Uti, também precisou sair da cidade. Ele continua em solo ucraniano e relata as dificuldades no trajeto até o oeste do país. Às 8 da manhã, a explosão. Foi em Kiev, a segunda maior cidade ucraniana no leste do país. Parte do prédio que pertence ao governo local ficou totalmente destruída. Autoridades ucranianas confirmaram pelo menos 10 mortes. 35 pessoas ficaram feridas. Os ataques russos também não pouparam uma área residencial da cidade. Quase no mesmo horário, logo nas primeiras horas da manhã, ruas desertas na capital Kiev. Na estrada, congestionamentos. A falta de segurança nos tirou da capital. Assim como nós, milhares de pessoas tiveram que sair da cidade depois do aviso dos russos de que iriam atacar. No caminho para o oeste da Ucrânia, além da neve, muitos obstáculos. A cidade está cheia de barricadas. Em alguns momentos, o trânsito flui melhor. Em outros... Aqui é um processo de checagem mais rígida, eles estão conferindo documentos em boa parte dos carros, por isso o trânsito está tão lento. Bom, aqui a gente está passando por mais uma barreira nesse momento que está sendo inspecionada por soldados ucranianos. Que não parecem militares, parecem integrantes das muitas milícias que foram formadas para lutar contra os russos. Depois de horas na estrada, uma pausa rápida. Viagem com outros brasileiros que também tiveram que deixar a capital. Alguns deles estavam aqui há pouquíssimo tempo. 3 meses, 1 mês, 20 e poucos dias. 6 meses aqui. 6 meses em Kiev. Pois é, todos eles foram surpreendidos pelo início dessa guerra. Você me dizia, inclusive, que recebeu certa segurança dos próprios ucranianos. Sim, os ucranianos, como eu trabalho com muitos ucranianos, o dia a dia era seguro, eles eram felizes, seguros, viviam a vida, não tinham por que eu sair daqui, se eles mesmos que são daqui estavam felizes, seguros e não ia haver guerra. Você acha que eles não esperavam por isso? Não esperavam por isso, não ia haver guerra para eles. Foi de uma hora para outra, foi de repente. A guerra chegou de fato a Kiev. Esse é o momento em que uma torre de TV da capital ucraniana é atingida por um míssil. Pelo menos 5 mortes foram confirmadas pelo governo ucraniano. As transmissões dos canais de televisão na cidade foram interrompidas. Em Brovary, nos arredores de Kiev, os bombardeios destruíram carros e um caminhão militar. 8 pessoas precisaram de atendimento no hospital da cidade, segundo o chefe da equipe médica. Na estrada, mais congestionamento, mais bloqueios. E agora um novo desafio, a chegada da noite. São quase 13 horas de viagem agora para percorrer 450 quilômetros aproximadamente. E a gente acaba de receber o aviso que a cidade onde nós pretendemos passar a noite acabou de receber um alerta de ataque aéreo. E a gente está aqui parado no trânsito, nós e milhares de pessoas que estão tentando sair desse país nesse momento. É bem tensa a situação. Ainda não estamos perto da fronteira com a Polônia, rodamos pouco mais de 520 quilômetros em 13 horas de viagem. E o trânsito fica ainda mais intenso. O que nos disseram aqui é que a lógica desses congestionamentos, da checagem de segurança, é que quanto maior a cidade, maior a preocupação dos ucranianos. E, portanto, maior o pente fino que eles fazem, mais exigente eles ficam. E por isso a gente está esperando aqui, depois de 13 horas de viagem, a gente está há mais de 1 hora nesse congestionamento aqui, um dos muitos que a gente enfrentou nessa terça-feira. No meio do caos, um sinal. Nem todos têm permissão para seguir em frente por aqui. E olha só, a gente vai continuar acompanhando essa viagem do Sérgio todos os dias aqui no SBT Brasil. E para quem está preocupado, a gente sabe que ele está no local seguro agora, dormindo com segurança. E veja só, o Parlamento Europeu recomendou que a União Europeia dê seguimento ao pedido da Ucrânia para aderir ao bloco. Foi aprovada também uma resolução que prevê o endurecimento das sanções contra a Rússia e o banimento de todos os bancos do país, do sistema europeu e do chamado SWIFT.
A decisão aconteceu depois de um discurso duro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em sessão do parlamento. Ovacionado de pé. O presidente ucraniano falou ao parlamento em Bruxelas em uma transmissão online. Estamos lutando pelos nossos direitos, nossas liberdades, nossas vidas. Agora provem que vocês são europeus como nós, disse Zelensky ao acusar a Rússia de crimes de guerra. Claramente, ele não quer apenas aplausos. Insiste que os europeus fechem o espaço aéreo como medida preventiva de um potencial massacre. Mas a OTAN evita a todo custo um confronto direto com as tropas de Putin, que neste caso teriam de ser abatidas. Foi o que respondeu o primeiro-ministro britânico a uma ativista em visita à Polônia. Ele foi posto contra a parede ao ser questionado por que Roman Abramovich, bilionário russo e dono do clube de futebol inglês Chelsea, não sofreu sanções econômicas. Ele continua em Londres e seus filhos não estão sendo bombardeados como os nossos, disse ela emocionada. O governo da Rússia pode responder por crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. A Corte Criminal Internacional, baseada aqui na Europa, diz já ter indícios suficientes para abrir uma investigação com base no tipo de armas proibidas usadas no conflito e os alvos do exército de Putin, civis ucranianos. Segundo fontes do governo americano, já foram disparados 400 mísseis contra a Ucrânia, que garante que mais de 5 mil dos 100 mil soldados russos no país foram mortos em combate. Mas não é confirmado pelo Kremlin. A disparidade dos números é parte de qualquer conflito. A ONU calcula 136 civis mortos, entre eles 13 crianças e 400 feridos. Já o governo ucraniano diz que há quase o triplo de mortos. Na direção contrária da ajuda humanitária que começa a chegar à Ucrânia, milhares continuam a fugir do país, quase 700 mil até o momento. Mas vidas e refugiados não são números, são histórias interrompidas. E no caso desta guerra, de maridos, irmãos, pais e filhos deixados para trás. A despedida de agora vai para o fronte é carregada de esperança, de quem sonha em breve estar com a família novamente. Nos Estados Unidos, a expectativa é para o discurso do presidente Joe Biden, que acontece ainda na noite desta terça-feira no Congresso americano. Vamos então ao vivo a Washington conversar com a correspondente Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. Já se sabe qual será o tom do discurso em relação ao ataque russo na Ucrânia? Boa noite, Débora, Marcelo, boa noite a todos. Sim, Biden vai adotar um tom duro. A Casa Branca divulgou há pouco trechos do discurso que fará daqui a pouco no Capitólio. Biden vai dizer que quando ditadores não são responsabilizados por suas agressões, eles provocam mais caos. Vai dizer ainda que a diplomacia americana importa e que Putin estava errado porque os Estados Unidos e a Europa estão prontos. Volodymyr Zelensky pediu o fim dos bombardeios, pelo menos até a próxima rodada de negociações para o cessar-fogo, que deve acontecer nesta quarta-feira. No cenário internacional, a Rússia está cada vez mais isolada. O ministro de Relações Exteriores da China, uma aliada importante da Ucrânia, ligou para o premier ucraniano lamentando a invasão e pediu uma solução pacífica. Em Nova York, a reunião de emergência da Assembleia Geral da ONU entrou no segundo dia, como você acompanha agora em nossa reportagem. No plenário da Organização das Nações Unidas em Nova York, mais um dia de palavras em apoio aos ucranianos. Em Genebra, na Suíça, não foi diferente. Diplomatas que participavam de uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU demonstraram como boa parte do mundo encara a guerra. Quando o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, apareceu no telão para discursar, várias delegações deixaram a sala. O representante brasileiro permaneceu. As Nações Unidas precisam tomar uma posição forte em defesa dos próprios princípios, porque o que a Rússia está fazendo na Ucrânia é um ataque às fundações das Nações Unidas, disse a embaixadora ucraniana.
O secretário de Estado americano Antony Blinken, também na mesma reunião, criticou os diplomatas que não tomam partido e sugeriu excluir a Rússia do Conselho. São esses abusos que o Conselho foi criado para impedir. Se não estamos juntos agora, quando estaremos? Ele disse. Nesta terça-feira, Joe Biden conversou daqui da Casa Branca por telefone com Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano disse que a liderança americana para a aplicação de sanções contra a Rússia e para o envio de ajuda para a defesa da Ucrânia é essencial. Joe Biden garantiu que os americanos continuarão a enviar apoio humanitário e equipamentos. Já a vice-presidente Kamala Harris teve 5 ligações telefônicas com líderes da OTAN. Uma reunião de emergência com os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte foi marcada para a próxima sexta-feira em Bruxelas, na Bélgica. O Itamaraty afirmou nesta terça-feira que mais de 100 brasileiros já saíram da Ucrânia. E a Embaixada do Brasil em Kiev emitiu um alerta para que todos os brasileiros que ainda estão na capital deixem o local imediatamente. O pedido de saída imediata é por causa do avanço das forças militares russas. Em mensagem por meio do aplicativo Telegram, a recomendação é que os brasileiros sigam em direção às fronteiras com a Polônia, Romênia e Moldávia. Há voluntários para orientar os cidadãos das estações de trem da Ucrânia. Olena e o marido ajudaram um grupo de 8 adultos e 2 bebês que conseguiram chegar a Lviv. Nossa, gente, eu cheguei lá para trem para buscar deles, todo mundo foi muito desesperado, todo mundo estava chorando. Nossa, graças a Deus todo mundo entrou. Todos os 8 brasileiros, com 2 bebês recém-nascidos que chegaram hoje de Kiev, já ficam no trem que vai para a Polônia e já partiram de Lviv. Os mais de 100 brasileiros que deixaram o país nos últimos dias foram para a Polônia e Romênia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, eles estão sendo atendidos por funcionários do governo brasileiro e voluntários. Pelos números do Itamaraty, além dos brasileiros que já conseguiram deixar a Ucrânia, outros 15 estão perto das fronteiras com outros países do leste europeu. O Ministério de Relações Exteriores monitora a situação de 80 brasileiros que ainda estão em território ucraniano. Eles fizeram um cadastro junto à embaixada pedindo ajuda para deixar o país. Enquanto isso, aqui no Brasil, diplomatas e técnicos do Ministério da Justiça preparam a portaria interministerial que deve ser publicada até esta quarta-feira, prevendo visto humanitário para cidadãos da Ucrânia que quiserem refúgio no Brasil. A prioridade será para mulheres, crianças e idosos. O chefe da Embaixada da Ucrânia no Brasil agradeceu a medida, mas insistiu que para o fim do conflito é necessário que líderes de todos os países condenem a investida dos russos. Fazer negócios com a Rússia agora significa financiar agressão, crimes de guerra, desinformação e ataques cibernéticos. Ainda nesta edição, conheça a história do brasileiro que conseguiu um avião para tirar a sogra da Ucrânia e a emoção dos brasileiros que conseguiram voltar para casa. A polícia prendeu um assaltante com uma extensa ficha criminal que já cumpriu pena por homicídio. Ele e um comparsa roubaram 24 vítimas. Acredite, só na madrugada desta terça-feira, na zona leste de São Paulo. A câmera no carro do motorista de aplicativo, que estava com a esposa, gravou a abordagem. Na hora eu fiquei um pouco em pânico, mas mantive a calma. Levantei as mãos e falei para minha esposa manter a calma também. Pode pegar. Dá o seu também. A aliança também. Aliança? Tira a aliança. Pode pegar, meu filho. Pode pegar. A sua também, moça. Rápido, rapidinho. Acho que a aliança não sai. O dinheiro. Não tem dinheiro. Eu tô vindo do hospital. Eu tô vindo do hospital. Minha mão tá bem inchada, então eu não consegui tirar. E aí foi onde que eles puxou, né? Pegou minha mão e puxou a aliança com tudo. O assalto ao casal foi apenas o primeiro. Dezenas de vítimas foram alvo dos ladrões. Os meninos estavam de moto, pararam, bateu com a arma na minha cabeça e pediu para eu passar dinheiro, celular e tudo. Aí eu só entreguei minha bolsa e fiquei em estado de choque. Foram várias vítimas porque ele pegaram um trajeto. E todas as pessoas que ele encontrava naquele trajeto, ele parava e abordava. Uma das vítimas avisou a polícia militar. A equipe fez um breve acompanhamento em um cerco policial, onde posterior foi encontrado o mesmo no interior de um matagal próximo ao local da abordagem. Matheus Machado da Silva foi preso em flagrante. Velho conhecido da polícia, já foi condenado por homicídio, roubo, receptação e porte de arma de uso restrito.
O comparsa conseguiu fugir. Com o assaltante estavam a arma usada na ação, a moto que era roubada e tinha placas adulteradas e 34 celulares. Muitas vítimas já estiveram aqui na delegacia, reconheceram o criminoso e recuperaram os aparelhos. Carteiras e alianças, aos poucos, também são devolvidas aos donos. A moto vai passar por perícia. Segundo o delegado, o ladrão usava adesivos para falsificar os números das placas. Ele vai responder pela adulteração, por roubo e pelo porte de arma. Conversas no telefone pessoal do bandido preso podem levar a polícia até o segundo assaltante. A Corregedoria da Polícia Militar da Bahia vai investigar a operação que terminou com a morte de 3 pessoas na madrugada desta terça-feira em Salvador. Nas imagens feitas por moradores, as viaturas aparecem posicionadas para começar a operação. A Gamboa é uma comunidade pesqueira que fica na região central de Salvador. A Polícia Militar diz que foi ao local durante a madrugada para verificar uma denúncia, mas que foi recebida a tiros e que por isso reagiu. E assim que eles embarcaram já foram sendo recebidos a tiros. Foi feita a progressão no terreno, houve o revide e mais adiante foi encontrado 3 das pessoas envolvidas, outros conseguiram fugir com armas de fogo de até grosso calibre, né? 3 pessoas foram baleadas e mortas. Patrick Sapucaia, de 28 anos, Alexandre Santos, de 20, e uma terceira vítima, que foi identificada. A mãe de Alexandre afirma que os moradores não atiraram contra os policiais. Quando eu cheguei para falar com eles que era meu filho, eles apontaram a arma para minha cara e mandaram eu subir de volta. E começaram a atirar. Após a operação, moradores fizeram um protesto. A ação da Polícia Militar foi criticada por um grupo de quase 30 entidades baianas, que reforçam que não houve resistência dos moradores e cobram responsabilização dos envolvidos. Os policiais que participaram da operação não foram afastados das ruas. Eles têm que proteger a gente, não é atirando. A polícia investiga um banco digital que teria lesado mais de 1.000 pessoas num golpe semelhante a um esquema de pirâmide. Esta advogada perdeu as economias de R$100 mil no que acreditava ser um investimento seguro para a aposentadoria. Foi tudo que eu recebi deles, R$1.500. Era para ela ter recebido em 6 meses todo o dinheiro investido de volta, além dos rendimentos de 3% ao mês. Em São Paulo, um cliente fez um empréstimo consignado para investir R$190 mil no Outbank. Eu estou com uma dívida enorme que equivale ao preço do apartamento onde eu moro. Tem sido uma experiência muito dolorosa passar por tudo isso e sem ter nenhuma certeza de como é que eu vou conseguir sobreviver daqui para frente. Eles induzem a vítima através de estruturas suntuosas, né? A confiarem na empresa, depois a empresa literalmente some, cessa clandestinamente as atividades. Loja física em 10 estados e patrocinador de lives de artistas famosos. Os clientes não tinham motivos para desconfiar do Outbank. A empresa está com o CNPJ ativo, mas não tem registro nem no Banco Central, nem na Comissão de Valores Mobiliários. A estimativa dos investigadores é que o Outbank tenha lesado mais de 1.000 pessoas em todo o país desde que foi fundado há 2 anos. O dono é Yuri Medeiros Correia, de 30 anos, nascido em Niterói. Ele já responde em liberdade por estelionato e formação de organização criminosa no Ceará. Em carta aberta, Yuri admitiu que o Outbank passa por um momento de dificuldades financeiras e que está finalizando tratativas com um importante fundo de investimentos para receber aportes e resolver pendências com os clientes. Eu não sei nem descrever a angústia e o sentimento de perda que eu estou sentindo. Choveu forte em São Paulo e região metropolitana no fim da tarde. Em Guarulhos, houve estragos no maior aeroporto da América do Sul. No Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, choveu dentro da área do check-in. Neste depósito, parte da cobertura cedeu. Ninguém ficou ferido. As rajadas de vento chegaram a 50 km por hora. Na capital paulista, postes e árvores caíram. Várias regiões da cidade entraram em estado de atenção e foram registrados pontos de alagamento. Daqui a pouco, a expectativa para o jogo do Fluminense na Libertadores nesta noite. Mais de 100.000 escolas rurais foram fechadas no Brasil em 20 anos e muitas que sobraram estão caindo aos pedaços.
O alívio de quem volta ao Brasil depois de abandonar a zona de guerra. E a história do brasileiro que está na fronteira da Ucrânia ajudando a resgatar moradores. Nós voltamos já.